Olá, eu sou Eliana, contadora de histórias, e hoje eu vou contar a verdadeira história dos três porquinhos, que começa bem assim. As pessoas do mundo inteiro conhecem a história dos três porquinhos, ou pelo menos acham que conhecem, né? Porque essa história de lobo mau está completamente errada. Eu sou o lobo Alexandre T. Lobo, mas podem me chamar de Alex. Eu não tenho culpa se nós, os lobos, comemos bichinhos fofinhos e engraçadinhos, como porcos, ovelhas, coelhos. É apenas o nosso jeito de ser, o nosso modo de vida. Eu aposto que se as batatas fritas tivessem uma carinha fofinha e engraçadinha, todos iam chamar você de mau. Então, bom, mas como eu ia dizendo, acontece que a verdadeira história trata-se de um espirro e uma xícara de açúcar. Bom, no tempo do Era Uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha querida e amada vovozinha, quando de repente, bem no meio da receita, eu fiquei sem açúcar. Então, eu tive a ideia de ir à casa do meu vizinho, pedir uma xícara de açúcar. Acontece que esse vizinho era um porco. Olha, e ele não era muito inteligente não, tá? Imaginem vocês que ele construiu a casa dele de palha. Quem, em sã consciência, constrói uma casa de palha? É claro que eu bati na porta, mas quando eu dei o primeiro toque, a porta caiu. Eu não sou de ir entrando assim na casa dos outros, então eu chamei. Senhor porco! Senhor porco! O senhor está? Ninguém respondeu. Então eu chamei de novo. Senhor porco! Senhor porco! O senhor está? Bom, eu já ia indo embora, sem a xícara de açúcar para o bolo da minha querida e amada vovozinha, quando eu senti um espirro vindo. E eu inflei e bufei Atchi! Dei um grande espirro. E a casa de palha caiu. E bem no meio daquela palha toda estava o primeiro porquinho. Bom, eu fiz a única coisa que eu podia fazer naquele momento. Eu almocei o porquinho. E estava já chegando na minha casa, sem a xícara de açúcar para o bolo da minha querida e amada avózinha, quando então eu decidi ir até a casa do próximo vizinho. O próximo vizinho também era um porco. Era um pouco mais esperto, mas bem pouquinho. Ele tinha construído a casa dele de lenha. Bom, eu toquei a campainha da casa de lenha. Ninguém atendeu. Eu toquei novamente a campainha da casa de lenha. Então o porco lá de dentro gritou: "Vá embora, senhor lobo! Eu estou ocupado! Estou fazendo a barba das minhas bochechas rechonchudas!" Eu então estava indo embora, sem a xícara de açúcar para o bolo da minha querida e amada vovozinha, quando eu senti que um espirro
vinha vindo. Então eu inflei e bufei e espirrei. E a casa de lenha desmoronou inteirinha, igualzinho a casa do primeiro porco. E aquele porquinho ficou lá, no meio de toda aquela lenha. Eu vi quando a poeira baixou. Ele ali, e você sabe, né? Se a comida fica ao relento, estraga. Imagina, se você deixa um prato de batatas fritas para comer depois, as batatas ficam borrachudas, ficam ruins. Bom, então, eu fiz o que eu podia fazer. Eu almocei de novo. Eu almocei o segundo porquinho. Eu estava empanturrado e estava um pouco melhor do resfriado, mas eu ainda não tinha a xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Então, eu fui até a casa do terceiro vizinho, que também era um porco, e ele era irmão do primeiro e do segundo porquinho, aqueles que eu almocei. Bom, mas esse porco, o terceiro porquinho, ele era muito esperto. Certamente era o gênio da família. E sabe por quê? Imagine, ele construiu a casa dele de tijolos. Sim, de tijolos. Era uma casa grande, tinha até uma área de lazer, tinha uma sacada, lavanderia e, bom, eu bati na porta do terceiro porquinho e ele lá de dentro falou: "Vá embora, senhor lobo, e não me amole mais." Eu ia embora, sem a xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Virei as costas e ia saindo. Daí ele gritou lá de dentro: "E a sua vovozinha que vá às favas!" Bom, eu normalmente sou um cara de boa, sabe? Não arrumo briga com ninguém. Mas eu confesso que quando falam assim da minha querida e amada vovozinha, eu viro um lobo. Então, o espirro veio vindo, e eu inflei, e bufei, dei um espirro, e eu estava tentando derrubar a porta daquele porco. Eu estava tentando arrebentar aquela porta quando a polícia chegou. E eu estava forçando a porta, espirrando e assim, e inflando e bufando e querendo derrubar aquela porta. Eu tive um azar. Foi que os repórteres chegaram e eles não acreditaram naquela história de um cara doente estar precisando de uma xícara de açúcar. E eles enfeitaram a história e acrescentaram o que bem quiseram e entenderam. E foi assim que eu fiquei conhecido como Lobo Mau. Mas talvez você tenha uma xícara de açúcar para emprestar, para eu fazer o bolo da minha querida e amada vovozinha?